antiga, as pessoas poderiam ser divididas entre livres e escravas. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que precisa saber sobre a escravidão em Roma. Lembrando que se você quiser saber mais sobre a história do direito, o direito romano e outras áreas do direito, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar uma curtida para não perder nenhum conteúdo que eu vou trazer. Mas então vamos lá, qual era a condição jurídica de uma pessoa escrava em Roma? Pode ser meio óbvio, mas um escravo romano tinha a condição jurídica de coisa. Então não podia ter direitos, não podia se casar, não podia ter patrimônio próprio. Pelo menos no início do período do direito romano era bem restritivo. Justamente pelo fato de que um escravo, mesmo no período onde era mais rigoroso, ainda era considerado uma pessoa, as leis foram se atenuando e os escravos começaram a ter algumas vantagens. Por exemplo, desde com o consentimento do seu proprietário, ele poderia participar de cultos religiosos ou fazer transações financeiras no nome dele. No período do Principado, eles começaram a ser admitidos como tendo o direito de ser parte num processo e também diminuindo o rigor das punições. Lembrando que, independentemente disso, o escravo ele poderia ter duas categorias, poderia ser um servi alicuius, que era quando tinha algum proprietário, seja privado ou Estado, e o servi nullius, que era quando não tinha um proprietário e poderia alguma pessoa se apropriar dele. Agora que eu te expliquei como é que era a condição jurídica de um escravo, vou te explicar como que uma pessoa se tornava escrava em Roma. Pelo ius gentium, a pessoa poderia se tornar escrava sendo capturada em guerra ou por nascimento. Não tem muito mistério aqui, se uma pessoa capturou outra em guerra, ela poderia ser escravizada. E sendo uma norma de ius gentium, isso era uma norma que era repetida por diversos povos, então tanto um romano poderia escravizar um capturado em guerra, quanto ele poderia ser escravizado se fosse capturado por outra nação. No entanto, tinha um detalhe: se o romano fosse capturado por uma outra civilização, essa pessoa romana ficaria com seus direitos suspensos. Então, se eventualmente ela pudesse se livrar daquela condição e voltasse para Roma, tudo normal, ela voltava e perdia a condição de escravo. Isso poderia acontecer a menos que esse cidadão romano tivesse se rendido ao inimigo ou, se podendo fugir, não o fez. Além disso, pela lei Cornélia de 81 a.C., uma pessoa que morresse, sendo romana, morresse em escravidão, era considerada como se ela tivesse morrido no momento da captura. Podia ter ficado 20, 30 anos como escrava, mas se ela fosse capturada e morresse ali, a lei romana considerava que era uma pessoa livre. Isso tudo para fins de sucessão e hereditariedade. Em relação ao nascimento, o filho seguia a condição da mãe. Regra geral, filho de escrava, escravo é. A dúvida fica, e se a mulher mudasse de condição no meio da gestação? Então ela era escrava e ficou livre. Ou era livre e ficou escrava. Era escrava, ficou livre e voltou a ser escrava. Como é que fica nessa situação? Tem duas respostas diferentes para isso. No período do direito clássico de Roma, não importava nenhum momento da gestação e sim o momento do nascimento. Se a criança nasceu e a mãe era escrava, era escravo. Já no pós-clássico, existe uma interpretação muito mais favorável ao nascituro ou ao recém-nascido. Se em algum momento da gestação a mãe foi livre, a criança nasceria livre. Se a mãe ficou 8 meses de gestação escrava, mas em um mês ela estava livre, o filho vai nascer livre, não tem problema. Então tem essa diferença entre direito clássico e direito pós-clássico, em que o primeiro era mais restritivo e no pós-clássico foram dadas algumas liberdades. Agora, isso foi pelo ius gentium. Pelo ius civile, existiam várias regras dependendo do período histórico. Primeiro vamos para o pré-clássico. Como uma pessoa virava escrava no período pré-clássico? Podia ser quem não prestava declaração ao censo, quem não se apresentava ao exército quando era convocado, os desertores, os entregados pelos romanos à nação estrangeira, o ladrão pego em flagrante, devedor insolvente, o filhos famílias vendido pelo pátria famílias, os que não se inscreveram no censo. Então eram várias categorias para uma pessoa se tornar escrava, tanto que eu tive que ler aqui na minha colinha. Só que os romanos entendiam que era muito desonroso uma pessoa que era romana se tornar escrava na própria cidade. Então existia um regramento que era o trans tiberis. Trans tiberis dizia que uma pessoa só poderia se tornar escrava vendida no estrangeiro, não dentro de Roma. Quando a gente chega no período clássico, as normas ficam um pouco mais simples, muitas delas entram em desuso e a situação acaba sendo bem mais reduzida. Podia se tornar escravo aquele que era condenado às feras, que seria ad bestia, ou aqueles condenados a trabalhos forçados, ad metalla. Ou se uma mulher livre mantivesse relações sexuais com um escravo, e o dono do escravo chegasse 3 vezes para ela dizendo, para de fazer isso, e a mulher continuasse tendo relações com o escravo, ela se tornava escrava
e o dono seria o dono do escravo com o qual ela teve as relações sexuais. Lembrando que essas regras, depois do período Justiniano, elas foram revogadas. Além disso, virava escravo uma pessoa que foi liberta, mas que era ingrata em relação ao seu antigo dono, e também quando uma pessoa livre, maior de 20 anos, fizesse fraude a credores por meio da escravidão. Então eu finjo que eu sou escravo, chego com meu amigo e eu digo, amigo, vamos lá, tu me vende como escravo e a gente divide a grana, que tal? Se eu fizesse isso, eu iria me tornar escravo de verdade. Sabe aquela regra? Fake it till you make it? Mesma coisa. Finge até que tu te transforma. Então até agora eu já te mostrei como que era a escravidão romana, como é que era a condição jurídica de um escravo e como uma pessoa se tornava escravo. Agora, como uma pessoa deixava de ser escrava? Como que era a figura da alforria em Roma? Nós chamamos ela de manumissão. Também podia existir a libertação por meio da lei, mas a manumissão era um pouco mais complexa, por isso que eu vou me estender mais nela aqui no vídeo. A manumissão poderia ser solene por meio do censo, da vindicta, do testamento e in sacrosanctis ecclesiis. Não se preocupe com o latim, que depois eu vou explicar isso tudo mais certinho. E também de forma não solene, que poderia ser inter amicus, post mensam e per epistolam. Então vamos lá. No período histórico, vamos pensar no pré-clássico, existiam 3. Como eu já falei, a vindicta, censo e testamento. Por vindicta, existia um simulacro. Então era como se fosse um ritual em que uma pessoa chegava lá com uma varinha e dizia, eu te declaro livre. Isso era na frente do dono do escravo. Se o dono não falasse nada, então ele consentia com essa afirmação de que ele estava livre, pronto, estava livre a pessoa. É per vindicta, porque seria a tradução do latim de varinha. Então tinha todo um caráter ritualístico da coisa. Por censo, é o bem básico, quando uma pessoa, o dono do escravo, registrava o nome dele no censeamento, que acontecia de 5 em 5 anos em Roma, essa pessoa também deixava de ser escravo. E por testamento, o dono do escravo botava, fulano tá livre, pronto. No período inicial era bem mais simples. Depois, com o tempo, isso ficou um pouco mais complexo, um testamento, e aí ele tinha que pedir para o herdeiro que libertasse o escravo. Mas, no geral, a regra era a mesma. Botava no testamento que era para aquela pessoa que era escrava se tornasse livre. E a manumissio in sacrosanctis ecclesiis era aquela que acontecia quando a pessoa iria na igreja, tanto o dono do escravo quanto o escravo, e existia um ritual mesmo em que o padre ou a figura religiosa ali no momento iria dar a condição de liberdade. Então é bem parecida com a vindicta, só que com um caráter bem mais religioso, muito pela influência do cristianismo. No direito clássico, só se mantém então a vindicta e o testamento. As outras começaram a entrar em desuso, mas também começam a surgir outras formas. Então, pelo ius honorarium, que é aquele que é imposto pelo pretor por meio dos editos, não precisava seguir necessariamente o ius civili. No geral, bastava uma inequívoca manifestação da vontade para que a pessoa deixasse de ser escrava. Então nós temos o post mensam, que é quando se admitia o escravo na mesa de refeições, per epistolam, que é quando se mandava uma carta para o escravo dizendo, agora tu tá livre, e também inter amicus, que era quando se juntava com alguns amigos, 5 testemunhas, e ali se dizia de forma oral que aquele escravo estava livre. Então, nesses casos mais orais, mais informais, em tese, pelo direito civil, o ius civili, a pessoa não poderia se tornar liberta, mas o pretor dizia, não, de fato essa pessoa agora é liberta, não pode mais reduzir a escravidão. Claro, salvo pelas outras formas que uma pessoa poderia se tornar escrava. Além da manumissão, a pessoa também poderia ganhar sua liberdade por meio da lei. Que seria o caso, por exemplo, de um escravo cristão que fosse vendido para um pagão, judeu ou não ortodoxo. Também, se passasse por 20 anos de boa-fé com o título de homem livre, a pessoa se tornava realmente liberta, ou se ela fosse vendida com uma cláusula de manumissão em determinado tempo. Então, se eu disser, olha, tô te vendendo escravo por 5 anos, depois de 5 anos tu tem que manumitir ele. Aí o cara que comprou o escravo não manumitiu, a lei diz, não importa, agora se tornou livre porque tinha uma cláusula temporal. Sobre as manumissões, existiram 2 leis importantes para serem analisadas. Primeiro, do ano 2 a.C., a lei Fulvia Caninia, que dizia basicamente que dependendo do número de escravos que tu tivesse, tu teria um limite de pessoas para manumitir. E esse limite nunca iria exceder 100 escravos. Então em Roma tinha gente que tinha uma quantidade muito grande de escravos, tão grande que se ela manumitisse 100, isso poderia gerar problemas de hereditariedade e de sucessões. Então fizeram essa limitação. Lembrando que essa lei depois foi revogada por Justiniano. E depois, do ano 4 d.C., a lei Aelia Sentia. Ela impôs
4 restrições para as manumissões. Primeiro, que um senhor de escravos menor de 20 anos só poderia fazer uma manumissão por justa causa, que seria reconhecida por um conselho. Segundo, um escravo menor de 30 anos só poderia ser manumitido também com aprovação do conselho. Terceiro, nula manumissão que foi feita com fraude contra credores. E 4, proibição da manumissão de escravo que tenha sofrido castigos infamantes. Lembrando que essa dos castigos infamantes e do escravo menor de 30 anos foram 2 condições que foram revogadas por Justiniano. Então depois de Justiniano, só ficaram aprovadas a primeira e a terceira regra da Lei Aélia Sempia. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o direito romano, sobre história do direito, conteúdos do direito em geral, não se esqueça de curtir o meu vídeo e também se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Sempre que eu postar, eu garanto que tu vai saber. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Tudo ali na descrição, tem o meu Instagram, tem o meu Medium, tem tudo ali, vocês podem me seguir, que lá eu também posto bastante coisa. Principalmente no Instagram, vocês podem ver os stories, interagir, eu posto algumas coisas de oratória também. Lá também é um canal para vocês se comunicarem comigo, que eu respondo com muito mais facilidade. Então, não se esqueçam de ver nas redes sociais, curtir o vídeo e nos vemos na próxima.